Olá, aqui é o professor Piscine, seja muito bem-vindo à nossa aula exclusiva, o cronograma de estudos para concurso. Antes de tudo, muito obrigado, você que se inscreveu para assistir essa aula, tem muita informação aqui para você, nós iremos passar agora aí por volta de 1 hora juntos, onde você vai receber muita informação valiosa para conseguir organizar a sua rotina de estudos. Você que está estudando para o seu concurso, você aí que está perdido, não sabe o que fazer, como que estuda, o que vai acontecer. Calma, assista essa sua aula exclusiva até o final, porque você vai aprender passo a passo a organizar o seu cronograma de estudos para que você tenha o resultado que você deseja no seu concurso público. Lembrando, essa é uma aula exclusiva que você tem acesso. E aqui nós vamos passar agora esse tempo aí comigo te ensinando, então eu preciso de sua atenção total. Então pega seu caderninho para anotar, tem muita atividade que você vai ter que anotar, então vai fazendo junto comigo para você ganhar tempo. Olha já uma dica de estudo, você já ganha tempo junto comigo. Coloca seu fone para não ficar totalmente atento na sua aula, para ninguém distrair você. Separa esse tempinho para a gente passar junto, porque aqui é o momento de você aprender algo para aplicar na sua rotina. Então esse é um momento muito importante na sua rotina de aprendizado, aí você que está se preparando para o seu concurso público. Obrigado mais uma vez. Então veja só, a nossa aula de hoje está aqui, cronograma de estudos para concurso, passo a passo de um cronograma para concursos que realmente funciona. Eu sou o professor Piscine, talvez você esteja me vendo pela primeira vez, então eu preciso deixar claro aqui até qual que é a minha formação para você não pensar que eu sou um cara que estou falando qualquer coisa. Você que me conhece já sabe, mas só para deixar claro, sou o professor Piscine, formado em História na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrando na área de Educação. Tenho o projeto Estudar e Aprender desde 2014, estou ajudando pessoas do Brasil e do mundo a aprenderem a estudar do jeito certo, para prova, concurso, faculdade, como? Através das minhas pesquisas na área da psicologia e neurociência da aprendizagem. Você vai ver muito dessas pesquisas aqui também, e resultados dos alunos que já vêm atendendo aí há muito tempo. Beleza? Ficar falando de si mesmo é complicado, mas é importante eu deixar claro isso para você não pensar que eu sou qualquer um que estou falando alguma coisa aqui para você. Certo? Tudo certinho? Vamos seguindo. O que você vai aprender nessa aula? Primeira coisa, por que um cronograma é importante? Talvez você já saiba, mas eu quero fortalecer isso, a importância do cronograma na sua rotina de estudos. Segundo, um cronograma de sucesso precisa disso, que eu vou falar aqui. Segura a curiosidade, que eu vou te explicar daqui a pouco. Como montar o seu cronograma de estudos passo a passo. Aí eu vou ensinar para você passo a passo, fazendo o seu cronograma funcionar. Porque não adianta você ter o cronograma se ele não funciona. Eu vou explicar como que faz para funcionar sempre, para você não se perder, certo? E os próximos passos que eu vou falar para você no final dessa aula. Então, tudo certo, tudo tranquilo, já está aí com todo o seu material separado. Então vamos começar. É o seguinte. Sem um cronograma de estudos bem feito, o que acontece? Primeira coisa, ansiedade. Porque você não sabe se vai conseguir estudar. Quando você não tem um cronograma de estudos bem feito, você fica na dúvida. Nossa, e agora? Eu estudo o quê? Estudo português, estudo matemática, estudo direito, estudo aqui essa disciplina. Você não sabe se vai conseguir estudar. Puxa, será que eu consigo estudar hoje? Nossa, eu tinha que estudar, tive que fazer outra coisa. Tá na festa pensando que tinha que ter... Vai na festa da família, por exemplo. Fica na festa pensando que tinha que estudar. Aí você tá estudando, fica, putz, devia estar lá com a minha família. Então sempre fica com a sensação de que não tá fazendo certo. Ansiedade. E isso atrapalha seus estudos. Eu vou explicar daqui a pouquinho isso aqui. Segundo problema de um cronograma de estudos que não é bem feito, estresse. Você não sabe quando ou onde estudar. Isso gera um estresse em você e vai bloqueando a sua mente, fazendo que você não tenha resultados. Vai fazendo você ter a sensação de que não vai conseguir. E esse estresse pode causar até problemas sérios na sua saúde. Então é muito importante ter um cronograma bem formatado para ajudar você a resolver esse problema. Terceiro problema, cansaço mental. Por ter que trabalhar e estudar sem organização. Muitos de vocês, ou você que está me assistindo agora, talvez tenha que trabalhar e estudar. Ou você que não trabalha e estude, você também tem os seus afazeres pessoais. E às vezes você fica cansado mentalmente. Tem gente que fala assim, professor, eu não estudei nada, mas eu sinto um cansaço mental. Porque quando você procrastina demais, você começa a gerar esse cansaço mental de não fazer o que deveria ser feito. Muitas vezes por culpa da falta de um bom cronograma de estudos. E
o último e principal, o medo de não conseguir passar na prova. Você não adianta tentar enganar a si mesmo. Você sabe que para passar no seu concurso você tem que estudar. Você sabe que concurso público não é loteria. Não é você tentar a sorte. Você sabe que precisa estudar, tanto que você está aqui. E quando você vai caminhando na sua jornada até chegar à sua prova e vai percebendo que não estuda, isso vai começando a gerar medo em você e vai travando, gera mais procrastinação. Então vira uma grande bola de neve. Professor Piscine, por que você está falando tudo isso? Isso faz sentido? Faz sentido por quê? Porque isso atua diretamente no seu cérebro. Dá uma olhada aqui, um cérebro sem estresse e um com estresse. Então, esse sem estresse aqui, que tem na parte de cima, vamos colocar que esse sem estresse é o cérebro organizado. Peraí, essa caneta ficou feia, né? É um cérebro organizado. Então, o cérebro organizado, ele é sem estresse. Um cérebro desorganizado, ele é com estresse, tá? Essa letra feia, hein, professor Piscine? Olha só, aqui o córtex pré-frontal professor, termos, fique tranquilo, tá? Não fica com medo desses termos, não. Esse córtex pré-frontal é responsável por grande parte dos seus pensamentos mais complexos, seu raciocínio, tomada de decisão. Então, quando você está sem estresse, você vê, olha só, tudo funciona bem aqui. Tudo funciona bem. Você consegue mandar as ações para o seu cérebro corretamente. Controle rígido dos pensamentos, emoções e ações. Você sabe decidir. Por quê? Porque o estresse bloqueia a sua mente. Olha o que acontece quando você está estressado. O córtex pré-frontal não ativa tanto. Ou seja, você não tem tanto domínio das suas ações. Olha lá. Pouco controle dos pensamentos e das ações. Porque o estresse é tanto que bloqueia o seu cérebro. Sabe fazer no geral o quê? O que nós chamamos de neblina mental. Não sei se você já ouviu isso. Sabe quando parece que a sua mente está meio turva, você não consegue pensar direito? É por conta disso aqui. O estresse está bloqueando você. Olha como isso age diretamente no seu cérebro. Às vezes tem aluno que fala assim, pô professor, é só um plano de estudos, é só um cronograma, isso influencia tanto? Influencia. Influencia porque nós vivemos hoje em uma dinâmica de vida, você que vive numa cidade, que tem acesso à internet, que tem que trabalhar, estudar, você vive numa dinâmica de vida que exige muito de você. E quando você não tem isso organizado, você gera estresse. Por isso que você não rende nos estudos. Tá ligado ao cronograma. Pô professor, mas por que você está falando isso? Porque isso é a base do meu método que eu chamo de método 5. Se você reparar, a base do método tem o quê? Mente e ritmo. Ou seja, aqui é mente organizada e ritmo de estudo. Ou seja, mente e rotina organizada. A base disso vai ajudar você a ter o quê? Um bom foco, uma boa memória e uma grande inteligência para passar na sua prova. Então, uma mente organizada, ela tem o quê? Motivação, ela tem disciplina, ela tem hábito de estudo, entendeu? E para que você tenha ritmo, você tem que ter uma rotina organizada, que é o que nós falaremos nessa aula aqui. Nós falaremos especificamente do quê? Do ritmo, com o seu cronograma, ok? Cronograma de estudos. É o que nós iremos ajudar você a formatar aqui. Mas antes, né, eu só quero mostrar para você por que ter uma mente organizada traz um bom resultado. Por que ter um cronograma de estudos organizado traz um bom resultado? Veja, por exemplo, aqui o caso da Lucélia, que foi minha aluna. Ela fez a prova dela do TSA, que é um teste de anestesiologia, é um teste bem difícil na área da medicina, é um concurso que eles fazem. Ela fez agora dia 8/11 e ela falou, ó, finalmente passei. Por quê? Porque ela passou a aplicar o método para ter uma mente organizada e ter o resultado que ela queria. Isso porque a Lucélia já é antiga, eu não coloquei aqui para você, já tinha passado num concurso que ela queria também e agora passou em outra prova. Tudo quando ela começou a aplicar o método. Veja, por exemplo, o Rogério conseguiu o primeiro lugar, que era uma coisa que também o Rogério já é concursado, mas ele falou, professor, eu estou correndo atrás do meu primeiro lugar. Ele fez aqui o contador legislativo lá de Taubaté, conseguiu o primeiro lugar desse concurso público. Ou mesmo a Roberta, que estava estudando para o concurso de dermatologia, né, para o TED, que é o teste de dermatologia para você ser considerado um médico dermatologista, ela fez a prova aplicando um cronograma organizado, uma mente organizada. Tudo dentro do método 5. Então, quando você tem esse caminho, você tem um resultado.
Por quê? Porque quando a sua mente ela está tranquila, você consegue focar no que é importante, no seu estudo e no seu aprendizado. Muita coisa, hein? Muita coisa. Qualquer coisa você volta essa aula para escutar de novo. Eu estou falando aqui muita informação para você. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa mente organizada. O professor está falando de mente organizada, o que significa isso? Aqui tem a tríade, que eu chamo de tríade do ritmo de estudos. Entenda o seguinte, você não vai conseguir fazer o seu cronograma de estudo funcionar se você não estudar. Ah, professor Piscini, se o que você está falando é óbvio. Acontece que tem muita gente que esquece disso. O cara monta o cronograma para ficar lá. Ah, não, o professor está aqui meu cronograma, colado na minha parede. Mas aí o que adianta? Você colocou em prática? Então não adianta. O cronograma é para ser colocado em prática. Então por isso que lá no método 5 eu mostrei para você que eu começo com o quê? Eu começo com a mente organizada. Olha só, já estou dando um passo extra aqui para você nessa aula. A mente organizada. Para você entender que você precisa ter o hábito de estudar para colocar em prática o seu cronograma. E como que ele funciona? Veja só, a primeira coisa, você tem que ter motivação. Por que você está estudando para o seu concurso? Por que você quer passar nessa prova? Por que você quer fazer isso? Ah, professor, talvez você pense assim, motivação é tão importante assim? Motivação, eu costumo dizer que é o combustível. É aquilo que está dentro de você. É o que faz você seguir, é o que dá o seu desejo. Se hoje você tem um desejo de fazer um concurso público, é porque está uma motivação aí. Mas você tem que deixar isso claro para você, para lembrar você do porquê que você está aqui. Então veja só, a motivação é por que eu quero esse concurso? O que eu terei como objetivo, como resultado desse concurso? Por que eu quero seguir nessa carreira? Eu já pensei no trabalho que eu tenho que fazer? Por incrível que pareça, pessoal, eu já atendi alunos que falaram assim para mim, professor, eu pedi exoneração do meu concurso, porque era um sonho meu passar, mas eu não pensei no trabalho que eu ia executar. Eu sou muito sincero com você. Você tem que colocar isso em jogo para você mesmo. Você está disposto a executar aquele trabalho? É uma coisa a se pensar. Talvez você também fale, professor, eu ainda não sei. Eu preciso ter essa experiência. Beleza? Mas você já deixou claro. Falou, opa, vou ter uma experiência de trabalho. Isso também é importante. Entrar no ritmo de estudos, entrar nessa cronograma de estudos com essa consciência é importante, porque te dá a sua motivação. E uma vez que você tem a sua motivação, veja só, a motivação não faz as coisas sozinho. É o seu motivo. O seu motivo. Por que você está fazendo o que você está fazendo? É o seu motivo. Daí nós vamos para onde? Para a disciplina. O que é disciplina, professor Piscini? Forçar. Você tem que começar, você tem que forçar. Pô, professor, mas se eu já tenho motivação, eu já não teria que ser automático a estudar? Não, cara. Você tem que forçar. Você tem que fazer acontecer. E aí você começa forçando. Hoje eu acordei, eu acho que eu não vou estudar. Vou me forçar a estudar. Essa disciplina constante, ela vai virar o quê? Hábito, ritmo, entendeu? Aí a coisa começa a acontecer de forma mais natural, mais tranquila. No começo você exige muita disciplina, mas à medida que você caminha com disciplina, se transforma em um hábito. Mas você nunca pode deixar de olhar para quê? Para a sua motivação. Porque você pode perder um hábito. Um hábito bom você pode perder. Uma pessoa que tinha um hábito de fazer atividade física, ela pode perder. Uma pessoa que tinha um hábito de se alimentar muito bem, ela pode perder esse hábito. Por quê? Porque essas atividades tornam você uma pessoa melhor. E tudo que te torna uma pessoa melhor exige mais de você. Tenha essa clareza mental. Exige mais de você. Então, uma vez que você entende isso aqui, que estou dando aqui para você um resumão do primeiro passo, né, do primeiro passo da mente organizada, tem muito mais coisa, você já começa a ter sua clareza. E a partir daqui você começa a entender que o seu cronograma de estudos só vai funcionar se você fizer a tríade aqui acontecer: motivação, disciplina e hábito. Uma vez que você tem essa consciência, agora nós vamos começar a trabalhar no seu cronograma. E a primeira coisa para trabalhar no seu cronograma é pensar o que você vai usar para estudar. Você tem que ter isso claro. Tem gente que começa agora, não, vou entrar nesse concurso. Tá, mas o que você vai usar para estudar? Curso, cursinho, videoaula, PDF, material com questões. Esse curso ou cursinho, o que vai ser? Um curso ou cursinho pago?
É presencial, é online? Você já tem os materiais? Que tipo de material você vai usar? Você tem que ter isso claro. Então, você já vai pegar o seu caderno agora e vai colocar lá. Olha, o que eu vou usar? Qual que é o material que eu tenho para estudar? Vai ser um cursinho. Escreve cursinho. Eu vou usar as videoaulas. E eu já tenho um material com questões. Isso é importante você ter. Tá? Esses aqui são os elementos que você tem que ter. Professor, eu não vou usar cursinho. Então o que você vai usar? Ah, vou usar material gratuito da internet. Saiba que você vai ter que tirar um tempo para pesquisar. Então se o material é grátis, você vai precisar o quê? De tempo. Precisa de tempo para você organizar, deixar tudo pronto. Não adianta você achar que você vai falar assim, ah não, professor, toda vez que eu sentar na minha cadeira eu vou pesquisar na internet e aí eu começo a estudar. Não, você vai perder tempo. Por isso que a gente começa aqui definindo o material, com base no seu edital, entendeu? Talvez você fale assim, professor, ó, eu não tenho, eu estou só no edital. E aí ali eu vou procurar na internet. Então você vai ter que tirar um tempo para montar tudo isso, montar ali o seu pacotinho de curso. O mais rápido é você já ter o material. Então você já tem um curso, a aula, o PDF, tudo certinho. Porque aí você só organiza, entendeu? Você só deixa organizado. Então, por exemplo, professor, eu tenho o meu cursinho, eu vou fazer videoaulas e eu tenho já um material com questões que esse cursinho fornece, ou eu comprei um pacote com questões, ok? Então tudo isso vai ajudando você a ter já uma base e um material para poder estudar, para você não perder tempo. Entendeu? Para você não ficar perdendo tempo. E aí, com base nesse material que é formatado em cima de um edital, aí a gente vai direcionar os seus estudos em cima disso, para você começar a caminhar. E a primeira coisa que você vai fazer, uma vez que você definiu isso aqui, a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte: seus horários. Quantas horas você tem para estudar por dia? Tem muita gente que faz de cabeça. Ah, professor, eu tenho 2, eu tenho 3 horas, eu tenho 4 horas. Essa aqui é a atividade que eu considero mais importante para você ter uma rotina organizada. É você montar aqui o seu quadro de horários. Eu costumo orientar os meus alunos a fazer à mão. Ah, professor, eu não posso usar o aplicativo X ou Y? Pode, mas você ganha mais quando faz à mão. Sabe por quê? Porque o processo à mão é mais lento e faz você pensar em determinadas atividades. Então vamos dar um exemplo. Digamos que você fale, eu acordo todos os dias aqui, você vai colocar acordar. Eu acordo todos os dias às 6, tá? Acordar. Aí você põe lá a semana inteira, acordar. Não, na quinta eu acordo às 8, então você põe lá acordar. Você vai fazendo certinho. Hora do almoço às 11, então você põe almoço. Aí você faz lá almoço. Hora do jantar às 19, janta. Aí escreve janta no seu cronograma inteiro, tá? Você vai completar isso aqui. Hora de dormir às 22, você põe dormir. Eu gosto de começar isso sempre com a sua rotina. Professor, eu não tenho horário de almoço. Tem problema? É bom você ter, tá? Por quê? Porque você vai entender que nós trabalhamos aqui, a minha metodologia, ela é uma metodologia que trabalha com você como ser humano. Quando você consegue estipular um horário de dormir, de comer e de acordar, você regula o seu ciclo circadiano, ou seja, o seu ritmo biológico, e você começa a funcionar melhor. E quando eu falo que definir horário, pessoal, não é uma coisa rígida, tá? Ai, nossa, deu 11 horas, para tudo, tem que almoçar. Não. Pode ser, por exemplo, terminei de estudar 11h30, beleza. 11h30, meio-dia e pouquinho. O que não pode é assim, por exemplo, o horário é às 11 e você almoça às 15. Entendeu? E aí você vai pegando o seu ritmo e você vai sentindo-se mais energizado. Porque quando você começa a ter um ritmo que funciona, você começa a se energizar mais. Isso funciona muito bem, principalmente para você que é estudante e tem muitas atividades. E aqui você começa a ver suas atividades. Eu trabalho, trabalho aqui então você vai colocar trabalho. Você vai colocando trabalho os horários que você tem para trabalhar. Aí digamos que você faz tudo isso aqui. Aí você descobre que tem para estudar das 20 às 22. É um exemplo. Você vai fazer com seus horários aí. Olha o que eu fiz aqui, ó. Do lado eu coloquei hora, tá? Coloca a hora de um lado e aqui em cima os dias da semana, tá? Dias da semana. Você vai fazer desse jeitinho aqui. Aí, digamos que você chegou. Puxa, eu tenho para estudar 2 horas. Colocar 2 horas aqui, que equivalem a essas 2 horas aqui. Esse é só horário de estudo focado.
focado. O que é horário de estudo focado, professor? É um horário que você separou, que você vai conversar com o pessoal da sua casa, falar, olha, esse aqui é o meu horário para estudar, preciso ter um tempinho, é agora que eu vou sentar para estudar, então preciso de silêncio. Ou o pessoal da sua casa já dormiu, entendeu? Tem gente que está escutando isso aqui e vai estar rindo. Ah, professor, silêncio aqui em casa, você está de brincadeira. É o que você tem que fazer. Porque você tem que ter foco, vai ter que conversar com as pessoas. Ou separar esse horário que tem o silêncio. Ou pôr um fone com abafador. Tá? Tudo isso é importante. E aí o que acontece? Você tem esse tempo aqui e você vai separar esse tempo para estudar, com foco. Talvez na sua cabeça você pensou assim, puta, eu achei que eu tinha 4 horas, nossa, eu só tenho 2. Porque até eu jantar, tomar banho, descansar, começar a estudar. Você está entendendo? Por isso que essa atividade é importante. E talvez você comece a olhar o seguinte, por exemplo, todos os dias você vai na academia e fica 2 horas. Academia, das 7 às 9, por exemplo. Você vai lá na academia 2 horas. Fica 2 horas na academia. E aí você começa a olhar aquilo e fala assim, não, mas a minha academia é importante. Tudo bem, mas qual que é o seu foco agora? Eu não estou falando para você que você deve deixar de fazer exercício. Mais uma coisa da minha metodologia, equilíbrio. Eu não sou a favor de você largar a mão de fazer tudo para se dedicar a uma coisa só. Equilíbrio é importante. Mas será que você não pode fazer 1 hora de academia nesse período que você está estudando? Será que você não pode diminuir o seu ritmo? E eu estou fazendo uma pergunta, não estou falando que você tem que fazer. Eu estou colocando para você pensar. Por quê? E a pergunta é, qual é seu objetivo agora? Você vai falar, professor, meu objetivo agora é ficar saradão, saradona na academia. Estudar é uma atividade secundária. Então segue firme, cara. Esquece o que eu falei. Agora se você fala, não, professor, meu foco está em passar nesse concurso. Aí você vai ter que olhar que atividades, olha só a pergunta, que atividades eu tenho na minha rotina que eu posso cortar? Então digamos que você chega e fala, puxa, das 10 às 11 eu fazia aqui um curso de crochê. Que por enquanto eu não vou fazer o meu curso de crochê, porque eu estou com foco no concurso. Então eu ganhei 1 hora aqui. Olha que interessante. Então as minhas 2 se transformaram em 3 horas de estudo focado. 3 horas de estudo focado. Entendeu? Ah, professor, olha, agora que eu descobri que na parte da manhã eu posso acordar às 6. Eu consigo dormir mais tarde, vou acordar às 6, então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar aqui, ó, às 6 estudar. Então ganhei mais 1 horinha. Ó, mais 1 hora. Opa, escrevendo com a borracha aqui. Ganhei mais 1 horinha. Ó, 1 hora. Ou seja, nesse tempo aqui, ó, com 1 hora aqui, 1 hora aqui e 2 horas aqui, eu tenho 4 horas de estudo por dia. E aí eu já sei o meu tempo de estudo focado. Professor, eu não posso estudar na hora do almoço? Se você tiver um espaço livre de distrações, sim. Se você está, não, professor, na hora do almoço fica uma galera lá no meu lugar, lá, conversando, então não dá para eu estudar muito bem. Então você pode usar esse horário para quê? Para fazer uma revisão, fazer um reforço, tá? Fazer uma revisão, fazer um reforço. Você pode usar para fazer isso. Por quê? Porque aí é mais tranquilo. Você vai estar reforçando algo que você já estudou previamente. Entendeu? Certo? Tenha essa clareza. Por que você tem que fazer isso aqui? Por isso que eu falei que tem que ser feito à mão. Olha o exercício que nós estamos fazendo aqui. Você pode até fazer comigo aqui agora. Já vai começando a pensar, já colocou aí o seu cronograma, você baixou esse slide aqui e tem lá tudo certinho, os detalhinhos para você. Você vai preenchendo, muda os horários. Eu vou colocar nesse slide aqui um modelo todo em branco desse aqui, tá? Aumentando um pouquinho só para você preencher se você quiser, ou pode fazer no seu caderno. O importante é você ir pensando, o que eu posso cortar, o que eu posso deixar, o que eu posso... Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, eu deixo um dia de descanso e você pode escolher entre o sábado e domingo. Tem alunos meus que falam, não, professor, o meu dia de descanso é domingo, eu gosto de descansar domingo, vou na igreja, faço as minhas coisas lá. Tem gente que fala, professor, eu gosto de deixar no sábado, domingo eu gosto de já começar a semana. Sábado é o dia que eu vou na igreja cedo, depois eu converso com meus amigos, vou tomar um churrasco, comer um churrasco, alguma coisa, vou com a família. Mas escolha um dia. Professor, eu sou obrigado a deixar o dia de descanso? Cara, você não é obrigado a nada. É uma orientação que eu dou para você, por quê? Para você aprender a criar esse ritmo de, olha, eu cumpri as minhas metas essa semana, eu mereço esse descanso. É um descanso merecido.
Entendeu? Você tem que aprender a fazer isso. Você tem que aprender e falar assim, cara, eu tô cansado hoje. Não, mas calma, meu dia de descanso tá chegando no domingo. Olha como são as coisas. Você no seu trabalho, você chega um dia assim e fala, ô chefe, chefa, é o seguinte, tô cansado, entendeu? Tô cansado, eu não vou trabalhar hoje, tá? Então, tchau. Aí eu trabalho no domingo. O que o seu chefe vai falar? Ou sua chefe? Vai falar, pô, você tá doido? Se você não vier, eu te mando embora, você vai cortar do seu salário. Entendeu? Você não pode fazer isso. Você não pode criar concessões com ele. Talvez você possa. Você falou, pô, professor, eu posso fazer isso. Tá, mas eu estou usando aqui a regra geral, não as exceções. Então você também não vai fazer isso, mas você vai começar a pensar, puxa, domingo é meu dia de folga. Então vou seguir firme, vou estudar hoje porque domingo é meu dia de folga. Ali eu vou descansar tranquilo, vou deitar na rede, vou tomar um sorvetinho, né, vou fazer alguma outra coisa. Beleza? Então escolhe o seu dia. Tá? Aí você define um bloco também, tá? Pensa o seguinte, qual que é o melhor horário para estudar no seu fim de semana? Na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, e aí você define. Você não precisa estudar um fim de semana inteiro. A menos que você fala, pô, professor, eu tenho pouco tempo na semana. Posso dar uma esticada no fim de semana? Pode. Entendeu? Pode dar uma esticada no fim de semana. Não dá para estudar o dia inteiro. Talvez o seu rendimento não seja tão bom ficar o dia inteiro. Isso é uma orientação com base no que eu tenho na ciência do aprendizado. Às vezes é só, não flui tanto. Tá? Mas ali você deixando 4, 6 horas por dia, você começa a ter um resultado bacana num fim de semana. E aí você deixa esse fim de semana, você escolhe entre sábado ou domingo e deixa o outro livre. Beleza? É importante você ter isso. E completa tudo bonitinho. Tá? Esse aqui eu fiz para você de exemplo, mas coloca tudo certinho, os horários, as datas, não tenha preguiça de fazer isso. Para você começar a ter claro. E coloca esse cronograma sempre para você olhar, para você saber suas atividades. Ah, professor, mas por que eu preciso imprimir e colocar? Para te lembrar do que você propôs para si mesmo. Eu sei que eu falei que não adianta colar um cronograma na parede se não entra em ação, mas ter ele num lugar visível ajuda você a se lembrar das suas atividades, daquilo que você se propôs a fazer. Certo? Uma vez que você fez tudo isso aqui, tá? Eu vou pular aqui, já dei toda a orientação de como que você vai fazer, como que você cria horas para estudar. Uma vez que você fez tudo isso aqui certinho, seus horários, deixou o fim de semana já selecionado, nós vamos para o próximo passo, que é o seguinte. Tem que definir quantas aulas, quantas páginas, quanto tempo você consegue fazer por dia. Então, digamos no nosso exemplo, você descobriu que quantas horas você tem para estudar por dia com foco. Lembrando, isso é com foco. Não conta o seu horário do almoço, o horário que você fica com alguém ali. Com foco eu tenho 4 horas. O que é com foco? Com atenção nos estudos. No seu local de estudos, livre de distrações, que você pode se concentrar bastante. 4 horas. Quantas aulas ou páginas você consegue ver por dia? Isso vai depender também de uma análise sua. Talvez você fale, pô, professor, eu estudo 20 páginas para cada hora de estudo. Então você vai falar, puxa, eu tenho ali apostilas, eu vou ver ali 2 matérias por dia, né? Eu vou ver 3 matérias. Depois a gente vai definir as matérias, mas você vai falar, se eu leio a cada 1 hora eu leio 20 páginas, então por dia eu estou lendo 80 páginas, estudando, não lendo, estudando 80 páginas. Então você vai falar, poxa, eu estou estudando 80 páginas. Para descobrir isso aqui, você vai ter que colocar um cronômetro e estudar. Então você vai fazer um teste. Coloca o seu cronômetro, começa a estudar. Tal. Termina ali, pip, fez o barulho, você colocou 1 hora de timer, ele fez pip, parou, aí você pega e fala, quantas páginas eu estudei? Ah, estudei 10, estudei 5, estudei 2. Aí você tem o seu número de páginas. Com as aulas já é mais fácil. Então digamos que você tem lá o seu cursinho e você sabe que cada aula tem 40 minutos. Então você vai falar, puxa, se cada aula tem 40 minutos, eu vou estudar uma média aí, é média, tá? Você vai estudar uma média aí de 4 aulas por dia. Então você sabe que você tem 4 aulas por dia, na média aí do seu videoaula. Quanto tempo para prática? Eu costumo deixar o seguinte, ó, para cada hora de estudo, eu costumo deixar de 10 a 20 minutos de prática, tá? 10 a 20 minutos de prática. O que é? Viu a parte teórica, pratica com questões. Viu a parte teórica, pratica com questões. Já estou dando um bônus para você aí de um sistema de estudo. Então, viu a parte teórica, pratica com questões. 10 a 20 minutos é bacana.
Tá? Mais que isso eu já acho muita coisa. Ainda mais quando você está num estudo teórico, que é uma parte importante. Tá? Professor, por que eu preciso fazer isso aqui? Para você ter noção se você consegue completar o seu material ou não. Entendeu? A partir daqui você vai começar a pensar, poxa, peraí, se eu consigo ver 4 aulas por dia, então eu tenho 6 dias de estudo, tá? Tenho 6 dias de estudo. Então eu consigo ver por semana 24 aulas, tá? Eu consigo ver por semana 24 aulas. E aí você começa a pensar, pô, se eu vejo 24 aulas, quantas aulas eu tenho no meu material lá? Por exemplo, no material que você tem. Ah, eu tenho 300 aulas. E aí você fala, quanto tempo eu tenho até minha prova? Ah, eu tenho 6 meses. Aí você faz o cálculo para saber se você vai conseguir completar ou não. Por que isso é importante? Daqui a pouquinho eu vou falar para você, mas é para você começar a ter essa noção. Isso aqui é importante também para quê? Para você montar o seu quadro de matérias. Então veja só, se você chega lá e fala, puxa, eu tenho 4 horas por dia, né? Eu vejo 4 aulas. Eu vou dar um exemplo das videoaulas. Eu vejo 4 aulas. Poxa, se eu vejo 4 aulas, eu posso ver 2 aulas de cada matéria por dia. Eu posso ver uma aula de cada matéria por dia. Ou eu posso ver 2 aulas de uma matéria e uma aula de 2 matérias. Professor, o que você está falando? Tá perdido. Calma, vamos dar um exemplo. Digamos que cada aula, vou dar um exemplo aqui, tá? Cada aula, 40 minutos. 40 minutos. Tá? Então eu tenho quantas horas por dia? 4 horas. 4 horas por dia, que eu vi lá no meu tempo. Eu vou começar a dividir. Eu sei que eu tenho, sei lá, vamos dizer, 10 matérias para estudar no meu concurso. Eu tenho 10 matérias. Então, no mínimo, eu teria que ter aqui 2 por dia. Então, digamos que eu tenho lá português, olha só, português, matemática, direito civil, direito constitucional. Aí eu vou ter raciocínio lógico. Aí eu vou ter, sei lá, administração. Aí eu vou ter a legislação do concurso. Tá? E aí eu vou ter também, o que mais aqui? Direito previdenciário. Eu estou inventando um concurso aqui, tá, pessoal? Inventando matéria. Estou falando, pô, professor, que matérias são essas? Que concurso maluco é esse? Calma, estou inventando aqui, tá? Então até agora aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. E aí eu tenho aqui mais 2 matérias. Digamos, sei lá, vamos pensar em alguma coisa aqui. Inglês. E uma matéria final que seja, vamos dizer aqui, administrativo, legislação, direito civil, direito constitucional, direito penal. Pronto, direito penal. Ó, eu estou puxando a sardinha pro pessoal do direito aqui. 10 matérias. Eu vi 2 matérias por dia. Talvez aqui você vai começar a montar o seu cronograma de matérias da seguinte maneira. Olha o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o seguinte. Quais são as matérias que você tem mais facilidade? Quais você tem mais facilidade e qual você tem mais dificuldade? Tá? Mais facilidade, mais dificuldade. As matérias que você tem mais facilidade, você vê menos. Vê menos. E as matérias que você tem mais dificuldade, mais facilidade, vê menos. Mais dificuldade, vê mais. Põe mais elas mais vezes. Veja que eu não deixei o sábado e o domingo. Então digamos que você fala, pô, professor, nesse concurso de direito civil é pesado. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, eu gosto de deixar sempre no começo da semana. Então você vai falar o seguinte, ó, você vai dobrar direito civil. Eu gosto de dobrar assim. Então, ó, direito civil. Dobrei. Eu tirei matemática, que eu posso deixar. Ah, matemática eu tô bem, professor. Posso deixar no fim de semana matemática. Pô, professor, olha, outra matéria que pega bastante pra mim é direito penal. Ah, direito penal pega bastante? Então, peraí. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó. Tirar do direito... Nossa, sei lá que direito é esse que eu pus aqui. Vou pegar aqui, ó. Direito penal. Dobrei ela. Tá? Direito penal. E aí eu coloco outra matéria aqui. E aí você vai montando o seu cronograma.
Quais são algumas regrinhas bacanas para você colocar aqui? Sempre coloca as matérias mais difíceis, de maior peso no começo da semana. Eu gosto de fazer assim. E aí você vai trabalhando ao longo da semana com as outras. Você deixando desse jeito aqui, você já consegue ter uma boa noção das matérias. Esse quadrinho, o que você vai fazer? Eu fiz corrido. Você vai pegar esse modelo e vai colocar na sua semana. Vai colocar no seu mural, para deixar ele bonitinho lá. Entendeu? Por que você vai deixar ele bonitinho lá? Porque você vai ver a sua semana. Porque agora, veja só, olha que coisa interessante. Agora você já sabe quais são os horários que você estuda, nesse primeiro aqui, quantas horas você tem por dia, quantas matérias você vai conseguir fazer, quanto tempo de prática, e agora você tem quais matérias estuda em cada dia específico. Professor, eu faço plantão, eu não tenho esses dias fixos igual você colocou aqui. O que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode montar isso aqui, esquece os dias da semana aqui em cima, você deixa ele só assim, tá? Com as matérias, e aí você vai na sequência. Então, por exemplo, trabalhei na segunda, e aí eu trabalhei na segunda, foi o meu dia de plantão. Na terça eu tenho tempo disponível, então eu começo com português e direito civil. Depois eu sigo para a próxima. Na terça estudei português e direito civil, na quarta tive plantão, na quinta tive tempo disponível. Vai direito civil, direito penal, aí vai para outra. Você vai fazendo na sequência, tá? Aqui é o que as pessoas costumam chamar de ciclo de estudo, só que eu fiz um quadrado, não é ciclo. É um quadrado de estudos do professor Piscini. Você pode fazer nessa sequência, tá? Porque aí você dá conta. Se você não tem plantão, professor, eu não tenho plantão, dá para fazer assim também? Olha, eu recomendo que você use o cronograma fixo. Eu tenho percebido melhores resultados com o cronograma fixo, que é esse do dia da semana com os alunos. Professor, e se eu faltei no dia, na terça, não estudei? Segue o baile. Segue o baile, segue o baile, segue o baile. Pô, professor, mas eu deixei de estudar 2 matérias. Tranquilo, você depois anota no seu caderninho que a gente faz um reforço. Por quê? Porque à medida que você vai caminhando, você vai descobrindo o que funciona e o que não funciona. Entendeu? Mas sempre que acontecer, só segue. Não fica preocupado, não fica puxando. Estudei. Pode fazer o seguinte, ó. Na quarta, estudei raciocínio e administração. Estudei certinho. Pô, não estudei terça. Então eu vou puxar. Mas você só puxa depois de completar esse aqui. Completou esse aqui? Tá completo? Aí você puxa as outras matérias. Senão você acumula. Entendeu? Senão você acumula. Então você vai fazendo assim. Entenda que quando você falta numa aula, digamos que você faça um cursinho presencial. Você faltou na aula. Quando você falta na aula, o professor não chega para você e fala, não, olha, vamos parar tudo porque o fulano faltou na aula, nós vamos voltar ao tema. Geralmente não é assim, cara. Segue o baile e vai embora. E aí você vai seguindo com o seu ritmo de estudos. Beleza? Entendeu? Por que é importante você fazer tudo isso aqui? E eu acredito que se você estiver fazendo junto comigo, aprendendo, você já está começando a ter ideias, já está clareando bastante a sua mente em relação a um cronograma. Você vai começar a vir para essa parte, que é o seguinte, estude a parte teórica primeiro. Você que está começando nos estudos, você tem que ter teoria, base teórica para a sua prova. Não dá para você, igual muitas pessoas falam, professor, mas eu vou estudar só por questões. Não, cara, você tem que ter a base teórica. É ela que te dá o fundamento para você sair bem na sua prova. E aí, a partir disso, você vai começar a pensar, vai dar tempo de estudar tudo? Você vai olhar lá para trás. Puxa, o tempo que o professor Piscini falou de cálculo aqui, que estou calculando, puxa, não vai dar tempo. Se não vai dar tempo, quais são as matérias mais importantes? Você vai puxar elas para primeiro. Entendeu? Você puxa elas primeiro. Você vai encerrar as mais importantes primeiro. Mas qual que é o ideal? Dar tempo de estudar tudo. Esse aqui é o ideal, tá? É um modelo ideal. Por quê? Porque você olha toda a parte teórica, o que te dá uma boa base, boa confiança para fazer sua prova. Mas se não der, não se preocupe, tá? Você pode fazer aqui nessa parte que é o quê? As matérias mais importantes. Verifique o tempo para estudar a teoria. Então você vai ter que ver o seu tempo disponível. Quanto tempo até a prova? Então a pergunta é,
quanto tempo você tem até, eu tô rindo aqui porque assim, você tem até a prova, vou falar para você. Eu tô pensando assim, quanto tempo você tem até a prova? Uma vez eu cheguei pro aluno, falou comigo nas redes sociais. Ah, professor, não, tô estudando curso. Eu falei, lógico, quanto tempo você tem até a prova? O aluno falou, não, professor, é amanhã. Eu falei, meu filho, só rezando, porque eu não tenho o que fazer, tá entendendo? Ali não tem o que fazer. Você tem que pegar o tempo certinho até a prova para você calcular. E aí você tem um bom resultado. Beleza? Ah, professor, então fechou? Não, não fechou ainda. Olha o que você tem que ter. Você tem que ter suas metas do mês. Quanto de conteúdo você vai estudar esse mês? Você tem que ter como meta, para você saber que você está caminhando, para você saber que você está seguindo o caminho. Então como que você faz o cálculo? Aqui, ó, aquele cálculo que eu mostrei para você, né? Opa, voltei demais, ó. Você pega aqui, ó, pô, 6 dias, tá. Se eu tenho 24 aulas a cada semana, então eu vou pegar aqui, ó, fazer uma multiplicação. Se eu tenho 4 semanas, sai aqui, 4, 2, 8, 1, 9, 90, 96, aproximadamente 96 matérias. Então você vai colocar ali, metas de conteúdo esse mês. Ah, 96 matérias. Professor, por que eu tenho que ter essa meta de conteúdo? Porque essa é a sua meta teórica, é a sua meta daquilo que você está estudando como teoria. Você tem que ter essa meta. E o que é a meta de resultado? É os seus acertos. Quantos que você quer acertar esse mês? Digamos que você fala, poxa, esse mês eu quero fazer 200 questões. Você tem uma meta de resultado. 200 questões e quero ter 60% de acerto. Olha que interessante. Por que você tem que ter isso aqui? Porque isso aqui vai garantir para você que você está aprendendo o conteúdo, ou seja, você está estudando a teoria, matérias, ao mesmo tempo praticando e ao mesmo tempo focalizando no seu resultado para sua prova, para saber o que você está fazendo de certo ou errado. É assim que eu faço. Entendeu? É assim que eu faço. Porque se não adianta você falar, pô, tô estudando conteúdo, tô estudando matéria, mas se você não olha isso aqui, aí você um dia faz um simuladinho lá, você tá, por exemplo, com 40% de acerto. Você fala, pô, nossa, eu tô longe demais. E lá atrás você já tinha que vir trabalhando isso mensalmente trabalhando isso. Então é muito importante ter essas metas aqui. Beleza? Uma vez que você tem tudo isso aqui claro, aí nós vamos como fazer o seu cronograma funcionar. Primeira coisa, cronograma não é algo definitivo, você sempre vai adaptar ele. Pô, professor, você quer dizer que tudo isso aqui que a gente fez, depois eu tenho que mudar? Eu vou ter que mudar? Provavelmente sim, porque você vai para a realidade. E a realidade vai mostrar para você algo que você não tinha percebido no planejamento. E aí você vai melhorando, entendeu? Aprenda a tentar e não desistir, isso é muito importante. Você vai fazer o seu cronograma agora, aí você começa a fazer numa primeira semana e fala, puta, cara, comprei aquela aula do professor Piscine, fiz e o negócio não funcionou. Calma, meu amigo, calma, minha amiga. Tenta e não desiste, muda. Por que não deu certo no seu cronograma? Ah, na terça-feira que eu falei para estudar não dá, porque eu estou trabalhando. Então tira a terça-feira do seu cronograma e aí você tenta mais uma vez. Entendeu? É importante você ter isso, porque um estudante inteligente é um estudante que sempre está tentando, ele não desiste. Ele sabe que existem desafios na rotina dele e que ele vai enfrentar esses desafios para completar o que ele precisa. Sempre verifique o que não está funcionando. Tá? O que não está funcionando no seu cronograma? O que está dando errado? O que você fez que não funcionou? Tempo de estudo, aula, e você vai adaptando, lapidando. E sempre que fizer uma alteração, faz lá, cola no seu mural de novo. Isso é um ritualzinho que você faz para lembrar você do que você colocou para si mesmo, como meta e como objetivo. Enquanto eu falo para você, meu cronograma está bem aqui, ó, parado. Estou olhando para ele. E eu já estou lembrando agora que eu tenho que adaptar ele. Agora por quê? Eu estou chegando num período que mudou os meus horários. Vou ter que fazer outro. Ah, professor, você faz outro, imprime e põe? Sim, cara. Faz parte da organização contínua. Você sempre fazer isso. Muita coisa, né? Para você pensar, olha o que você vai fazer agora. Quais são os próximos passos? Primeira coisa,
monta seu cronograma de estudos com base nos modelos apresentados na aula. Vou deixar no slide também o modelo, caso você queira imprimir, fazer no Excel, fazer no Word. Se divirta fazendo esse processo. Depois você vai tirar uma fotinho, coloca lá nas redes sociais, ó, vi aqui a aula do professor, tal, já tô curtindo, manda pra mim nos grupos, se você tiver em algum grupo, já manda, você me marca e mostra pra mim. Por quê? Tem que ser divertido esse processo para você se envolver com o seu aprendizado. E começa a estudar agora. Não fica pensando demais. Não monta o seu cronograma e fala, ah, beleza, professor, tá lindo, vou começar mês que vem. Pô, aí não dá. Começa a estudar. Montou hoje, amanhã. Ah, professor, mas hoje é sábado. Não posso começar segunda? Cara, começa no domingo. Dá o primeiro passo, o primeiro movimento. Começa a colocar a coisa para funcionar. Entendeu? Começa a colocar a coisa para funcionar. E você precisa entender que esse é o passo 2 do método 5. Você precisa agora também do seu método de estudo, como que você vai estudar, do seu sistema de revisão, foco para você ter concentração nos estudos. Sistema de revisão para quê? Para você memorizar. Você tem que ter um sistema de revisão, organizar suas revisões para que isso aconteça. Método de estudo, com prática, sistema de anotação que funcione e a melhora contínua. Sempre ir melhorando, 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 melhorando. Entendeu? Então você vai agora para esse passo. Você montou o seu cronograma e voltar também a organizar a mente. Organizar a mente é continuamente. Até rimou. Continuamente.